Hoje vamos ler a questão número 79 do Livro dos Espíritos. Pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes, ou são do elemento material? Evidentemente. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Bom, ele concorda com a pergunta do Kardec, né? Espírito é um princípio inteligente, os corpos inertes, a princípio, são matéria. Mas ele não entra, pelo menos nessa resposta aqui, os espíritos não quiserem entrar em como isso se faz, em que época isso se faz. Só concorda que espírito é inteligente, é um elemento inteligente, a inteligência no universo. E os corpos inertes, a princípio, são um elemento material. Vamos ver o que o Miramês vai falar para a gente. É tão interessante isso de inteligência, espírito, tudo, né? Às vezes eu acho que a gente está tão longe, porque eu estava vendo teve uma matéria sobre os computadores quânticos, e o rapaz estava explicando a questão dos elétrons, né? E do átomo, e como eles funcionam, e que ele virava e falava lá, quando a gente olha para o átomo, né? Os elétrons se comportam de uma maneira, quando a gente não olha, eles se comportam de outra. E por que isso acontece? Ninguém sabe, né? E aí a gente vai vendo a matéria se diluindo, né? Diluindo, e aí você fala assim, mas a matéria é matéria, não é matéria? Você fica tão perdido às vezes. E a gente vê isso principalmente na física, né? Que é até a gente pode até usar um pouco para isso que a gente vai lendo aqui, vai questionando. Existem teorias físicas do próprio Einstein que levaram 100 anos para serem comprovadas. Isso aqui na Terra. Levaram 100 anos. E tem muitas teorias, né, que eles desenvolvem, aqueles cálculos, que ninguém comprovou ainda. É pura especulação, né, digamos assim, entre aspas, né, porque é tudo estudo teórico. Você imagina, se no campo da física, aqui na Terra, às vezes se leva 100 anos para provar que o cara estava certo, imagina a gente em relação ao universo. Vamos ver o que o Miramês fala. Só um minutinho, Silvio, me lembrei da fórmula de Einstein, da energia, que energia é massa, energia é massa vezes C, eu não me lembro mais o número da fórmula. É isso, uma fórmula que ele mostrou a massa da energia que vai se transformar, a massa se transforma em energia. Ainda não é possível fazer isso, mas ele comprovou, né? Um exemplo. São comprovações teóricas, como aqui muita coisa lê aqui, a gente acredita que é, mas não tem a comprovação disso. A divina unidade. Deus é a unidade suprema. A sua vida é um mistério escondido nas dobras da eternidade, de modo que os espíritos, seus filhos, passam a compreender algumas das suas nuances pelo processo de despertamento dos dons recebidos da grande fonte desde a sua formação. Buscando a profundidade das coisas, vibrando no seio da divindade, ela em Deus é una quando sai de seu campo de força
Se podemos empregar este termo, a partir daí, se divide pelas condições do próprio ambiente, compreendendo que, no fundo, é a mesma essência, porém, tomando expressões variadas, com objetivos inúmeros, obedientes ao comando da suprema inteligência. Quem pode dizer ou afirmar a quantidade de divisões da essência unificada no Criador? Ninguém sabe, pois as expressões desse fluido são incontáveis. Nele pulsa a vida na Terra e em todos os mundos, no espaço chamado vazio e em todas as dimensões espirituais, em um cinetismo indescritível. Essa matéria primitiva, ou energia cósmica, como a queiramos chamar, desprendida da lúcida mente do Senhor, é o agente que atende a todos os reclamos da vida e faz perceber toda a casa universal, como se estivesse presente em toda parte. O homem na Terra pode deduzir essas transmutações pelo que é feito e observado nos próprios laboratórios através das mudanças dos elementos, sendo a forja divina o próprio tempo. A lavoura e a pecuária nos dão uma ideia, e mesmo a vida humana nos fornece campo para essas deduções. Existe uma escala periódica dos elementos que compõem as coisas, os elementos atômicos, diminuídos ou acrescentados. Muda-se a estrutura da matéria e, às vezes, a sua forma. Somente a matéria primitiva, certamente, quem a criou, são imutáveis e escapam todas as pesquisas humanas e mesmo espirituais em nosso reino, ou, por assim dizer, na faixa da vida em que vivemos. Todos os estudiosos buscam com interesse a genealogia do espírito, de onde ele veio e para onde vai, na ânsia de saber o seu próprio destino. Até certo ponto, confiamos na razão deles. No entanto, é imperioso que reconheçamos que essa marcha vagarosa é uma subida lenta, a do saber, e deve obedecer, por lei, à evolução de cada criatura. Certamente que o Espírito nasceu da mesma fonte de onde saíram todas as coisas, porque tudo que sai de Deus é divino, com qualidades sublimadas a serem despertadas. E o tempo é o processo deve crescer. E o tempo é o processo deve crescer. Se notarmos os feitos dos grandes homens, o seu amor por todas as coisas sem distinção, dá para entendermos que somos todos irmãos pela unidade universal de toda a criação. Cada um e cada coisa vive em dimensão diferente, entretanto, carregam no centro da vida o próprio Criador, de maneira a ouvi-lo e senti-lo na sua vontade poderosa e santa. Tanto o elemento material, como afirma o Livro dos Espíritos, como elemento inteligente do universo, saíram do hálito divino e estão em processo de despertamento, pois tudo e todos somos filhos da unidade divina. Eita, nós! É interessante isso de que eu me lembrei desse indígena que agora faz parte lá lá do negócio ai, agora deu branco, da ABL, lá da leiteira, que escreve, é um indígena lá, e ele fala, num dos livros dele, que ele fala sobre as pedras falarem, né? Que os índios conseguem ver a pedra, ela fala. E aí a gente fica assim, olhando assim, que é tudo, quando fala nisso, né? Que tudo é criação de Deus,
e somos todos um. É interessante isso, né? Que essa dificuldade nossa de ter essa percepção e o tanto que a gente briga com isso, né? E como a gente ainda é soberbo. Eu vejo assim, essa soberba de que somos tão superiores. Diga, Jay. Pegando esse gancho da diva, veja só que coisa interessante, que ela fala da soberba e tudo mais. Primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Existe uma escala periódica dos elementos que compõem as coisas. Os elementos atômicos, diminuídos ou acrescentados. Muda-se a estrutura da matéria, às vezes a sua forma. Isso nós conseguimos entender, nós. Eu falo nós, nosso grupo aqui. Mas existem seres humanos que não conseguem ter esse alcance. Isso aí prova que são várias escalas de evolução dentro da nossa própria espécie, o Homo sapiens. E aí o que ele termina esse parágrafo? Na faixa de vida, aí o que ele fala aqui? Somente a matéria imutáveis escapam, e mesmo os espirituais do nosso reino, por assim dizer, na faixa divina em que vivemos, ou seja, na faixa que a gente vive, que existem outras faixas de vida. Então, quer dizer, é viajar demais a maionese e fugir muito a nossa compreensão, já que alguns só conseguem entender essa escala dos elementos, da tabela periódica. É uma coisa muito profunda. E o que faz isso? A nossa própria evolução, não é isso? No parágrafo embaixo ele até fala, né? A subida é lenta, a do saber e deve obedecer por lei à evolução de cada criatura. Até o conhecimento, o entendimento que a gente vai tendo de tudo ao nosso redor, ele caminha para e passo com a nossa evolução, que é a capacidade que a gente vai desenvolvendo de entender, de se conscientizar, que vai permitindo que a gente comece a entender do que ele está se falando cada vez mais. E eu achei, já vou te passar de novo, Jair, eu achei interessante, dessa vez foi muito diferente, porque o Kardec pergunta, os espíritos são lacônicos, não, o espírito é inteligente, a matéria e o corpo inerte é matéria. E deixaram claro que não iam além disso na resposta. E o Miramês ele já trouxe para um outro ponto de vista. Ele partiu de que, naquela época, era importante Kardec entender que eram coisas diferentes. Mas ele já parte do ponto que a origem é a mesma. Então, na sua essência, tudo é a mesma coisa, porque tudo vem de Deus. E ele fala aqui, né, que tem quantas milhões, bilhões, sei lá, de variações pode ter. Em quantas coisas Deus pode modificar a sua essência, o que a gente chama de hálito divino, para transformar ou para criar. E eu achei isso muito, muito interessante, porque ele sutilmente reforçou, né, ele fala isso claramente no final, da ideia de que tudo é uma coisa só, aquela história do todos somos um, acho que ele nunca falou tão claramente, todos somos um, porque somos todos originários da mesma matéria-prima. Então ele fala aqui no final, né, que todo elemento material, como elemento inteligente, saíram do hálito divino e estão em processo de despertamento, pois tudo e todos somos filhos da unidade divina. Então, a modificação, as diferenças que a gente vai encontrar, que já encontrou até agora nessa jornada, e que a gente certamente vai encontrar muitas e muitas vezes ainda no decorrer da nossa trajetória futura, são, em sua essência mais pura, a mesma coisa, que sofrem modificações naquele momento para se adequarem à necessidade daquele momento. Então, a matéria, como a gente entende hoje,
vai ser entendida de forma totalmente diferente, sei lá, daqui a algumas encarnações por nós mesmos. E todo o nosso entendimento atual vai se modificar, porque nós vamos aprendendo, nós vamos nos conscientizando, nós vamos entendendo, a nossa evolução, entre aspas, vai se modificando e a capacidade da gente saber do que está se falando também. Diga, Jair. Para você ver, Silvio, como o nosso grupo é enriquecedor, essas informações, essas trocas de informações, esse debate que isso enriquece a gente, como todos nós sabemos. Veja só, a partir do princípio disso que você acabou de falar, que ele está falando nesse parágrafo, a subida é lenta a do saber, e deve obedecer por lei a evolução de cada criatura. Além disso, ele fala com esse último parágrafo que você acabou de ler. Processo de despertamento é lento. E aí, por que eu quis falar isso? Porque, veja só, entre as religiões, não estou questionando a religião, estou questionando são os despertar, tá? O despertar, o conhecimento. Confunde Jesus com Deus. Eu, quando era criança, eu estudava no colégio dos irmãos maristas, né? E a gente rezava a Ave Maria todo antes de começar a aula. Ave Maria, mãe de Deus. Todo mundo falava mãe de Deus. Eu falava assim, não pode ser mãe. Como é que Deus pode ter mãe? Entendeu? Isso aí, eu como criança já teve esse despertar, mas aqueles padres rezavam aquilo, mãe de Deus, e acabou. Hoje em dia, eu acho que já até mudou, não sei, porque já vejo alguém falar, algumas religiões falando mãe de Jesus. E outro detalhe, lendo uma vez um livro do que me foge o nome, o título, lá eles têm a dualidade, é Deus masculino e Deus feminino. Porque quando eu li aquele livro, eu achei interessante, porque tudo na natureza são dois sexos, entende? É sempre duo. E por que não pode ser duo também deuses, entende? É isso só que eu queria falar. Eu pensando aqui assim, quando a gente fala do todo, né? Somos todos. Como ainda é difícil a gente entender isso, e como que ele fala aí, né? Que o despertar é lento. Se nós, seres humanos, não vemos o nosso irmão como meu irmão, se a gente ainda não tem se a gente não consegue ver o outro como parte minha, né? Como ligado a mim, como minha parte, a gente vai ver, brincando aqui, né, a Barata como a nossa irmã, é muito difícil, realmente, assim. Ontem eu dava aula e a gente conversando sobre essa coisa de como as pessoas julgam umas às outras, né, condenam e colocam o carimbo e separam, né, é como se aquelas pessoas não fossem nós, né, como aquelas pessoas, aqueles sentimentos daquelas pessoas, aquelas capacidades delas fazerem coisas erradas, nós não tivéssemos essa capacidade. E como a gente separa, né? Nós somos separatistas. E quando eu falo nós, aí todo mundo vira assim, eu não. É muito interessante, porque assim, ou é o povo, ou é o ser humano, mas quando a gente fala nós, e aí a gente traz para a gente, geralmente a gente dá um pulo, nós não, né? A gente é mais fácil falar o povo, ao ser humano e tudo, porque nós é muito próximo. E eu me lembro, a gente, na aula, contando um caso de um rapaz que teve aqui em Brasília, em que ele era um criminoso e que todo mundo, foi um período em que todo mundo, Brasília todo, Distrito Federal todo, correndo atrás da polícia, correndo atrás do rapaz, e uma coisa bem terrível, né? E o rapaz depois foi encontrado e mataram ele, tal, isso, aquilo. Mas como as pessoas olhavam e falavam desse rapaz como um ser tão longe de nós, sabe? Era um ser humano, nós, mas que era visto tão distante, que aí eu vou fazer, como é que ainda estamos, né, galgando esses andares de uma forma tão lenta, que a gente não consegue olhar o outro, seja no melhor que ele faz ou no pior, como nós. Fala, Jair. Poxa, isso que a Diva está falando me marcou também, eu não sei esse caso.
Aí o que é que eu fiz? Eu achei isso muito terrível. Era a caça humana. Foi um negócio de passado nosso de uma pessoa que tinha aí que incentivava isso. Essa caça humana, aquilo me marcou profundamente. Acompanhava os passos dele pelos sítios. Eu fiz uma semana de oração dedicada a ele. Há pouco tempo eu sabia até o nome dele. Até bom dia eu falar isso que eu vou voltar a orar por ele. Porque foi uma coisa O nome dele é desumana. Lázaro. Isso. Lázaro. Pleno século XXI, mas um país que se diz cristão e seja lá o que você queira falar, presenciar as televisões dando cobertura. Isso que a Diva falou, o nosso sentimento de irmão. Você imagina na época de Cristo, quando ele falou não odiar, amar os seus inimigos. Poxa, isso é muito profundo. Tu imagina como é que Jesus Cristo foi um terrorista para a época, no caso. Porque você vê os próprios judeus que têm o proud, o orgulho da raça, né? Você imagina ele falar isso. Né? E era muito mal visto. E quanto a barata me marcou, porque vocês sabem, eu estava na casa de Maria Clara, que fui pegar lá o pitor, eu entro no banheiro, o que é que tinha? Uma barata. Primeira coisa que me apareceu foi, Diva, eu não pisei na barata, tá, Diva? Só isso. Mas é isso mesmo, essa dificuldade que a gente tem de entender dessa forma, né? Que aceitar que tudo vem da mesma fonte já é complicado para a gente, porque a gente não consegue aceitar, aí que vou voltar à barata, né? Que nós e a barata viemos do mesmo criador. Isso já é difícil. Mas nós temos, assim, a gente falar, estamos levantando o véu que cobre o que estava escondido e estamos despertando. A quantidade de véus que a gente ainda tem para levantar e ver o que tem embaixo, né, aquela famosa sujeira embaixo do tapete, é quase tão infinita quanto o tempo que a gente tem para evoluir. A nossa humanidade, né, o mundo que a gente vive, com todo o conhecimento que já desenvolveu, com toda a evolução que já teve, com toda a melhoria social que possa já ter surgido ao longo desses anos, é totalmente segmentado, sectarista, personalista. Tudo nosso é dividido. As profissões são divididas e umas são mais consideradas do que as outras. As filosofias são divididas e uma é considerada mais próximo da verdade que a outra. As religiões, sem exceção, são divididas e uma se acha mais próxima de Deus que a outra. E tudo que está relacionado à nossa vida, ainda aqui na Terra, é separado, não consegue se unir. Então, essa ideia que na verdade, se for olhar as escrituras sagradas, de qualquer forma de religiosidade que você for ver, se olhar no catolicismo, no judaísmo, no hinduísmo, no espiritismo, no taoísmo, em qualquer filosofia, em qualquer forma de religiosidade que existe, as escrituras falam a mesma coisa e dizem que no final tudo vai se fundir, que o importante é amar, respeitar uns aos outros, viver em unidade. E essa ideia do todos somos um só, né? Todos filhos de Deus, todos irmãos, ela é pregada em tudo que a gente vê, se a gente lê com atenção, se a gente prestar atenção nas entrelinhas do que está escrito, não só nas letras do papel branco. Mas a gente não se esforça em não ver assim. Porque tem coisas que a gente aceita e tem coisas que a gente não aceita ainda. Cada um por seus motivos pessoais. Então a gente escolhe, não, essa filosofia eu me
adaptam melhor. E quando a gente faz isso, a gente passa que, mesmo inconscientemente, a afastar as outras e a não aceitar determinadas coisas por não entender. Não, isso aqui que ele está dizendo não deve ser muito bem isso. Aí vem as famosas frases: eu acho que não é assim, eu penso que não é assim, eu não acredito que é isso. Quando a gente conhece tão pouco de nós mesmos, quanto mais do resto que rege o universo. Então, é esse trabalho que nós vamos ter ainda, né, para que tudo se torne uma coisa só, acabe as religiões, acabe as divisões políticas, acabe até a coisa da torcida dos clubes de futebol, que também separa as pessoas, que eu gosto mais um do outro, um é meu irmão, o outro é meu inimigo. Então, todas essas coisas que na Terra a gente ainda tem e divide em grupos, em bandos, na verdade, vai acabar. Vai acabar agora? Não. Vai acabar com esse processo que tanto se fala de transformação em mundo de regeneração? Também não. Isso vai estar presente quando a Terra vai virar mundo de regeneração, e ainda vai estar presente tudo isso, talvez com melhor percepção do contexto total, mas vai continuar presente. Então, a gente ainda tem incontáveis anos para lidar com isso. Mas não quer dizer que a gente não possa começar a tentar trabalhar isso agora. Então, a gente, mesmo achando esquisito, somos todos irmãos, eu sou irmão da barata, eu sou irmão do grão de poeira no chão, eu sou irmão da minhoca que está ali no vaso de planta. Conversando com isso em determinados grupos, é capaz de a gente sair dali internado para o hospital psiquiátrico. Mas é a realidade que tem que começar a entender e aceitar. E conforme a gente começa a aceitar isso, parar de querer defender com muita voracidade aquilo que a gente acha que é o certo. Isso eu venho aprendendo ao longo do tempo, e mais especificamente depois que me uni a vocês. Quando a gente tem muita voracidade, muita ferocidade de defender, não, porque isso é o certo, porque eu li, lá eu sigo tal linha de pensamento e eu concordo com ele, a gente está estagnado, a gente não está abrindo o nosso coração para ouvir. Se nas reuniões que você vai lidar com espíritos ainda desarmonizados, endurecidos, a primeira coisa que você tem que fazer é se desarmar, abrir seu coração, e não importa o que ele esteja fazendo, dizendo, tentando produzir, envolvê-lo em amor, a gente tem que fazer isso com absolutamente tudo que nos rodeia. As palavras que a gente não gosta de ouvir, as formas religiosas que a gente não quer concordar, os pensamentos políticos pelos quais a gente tem ojeriza, tudo a gente tem que começar a entender que faz parte de um processo que precisa ser trabalhado e principalmente precisa ser aceito por nós. Rapidinho, que já deu a hora, eu só queria falar uma coisa. Isso que o Silvio acabou de falar, por isso que eu me identifico com esse grupo. Esse grupo faz parte do meu coração, faz parte do meu ser, porque lá no lugar que eu frequento, eu não posso falar certas coisas, porque fica aqueles dogmas, sabe? Sempre foi assim. Então, quer dizer, aqui a gente se entende melhor, por isso que eu me identifico muito. Tal como o Silvio acabou de falar aí, é só isso.